Olá, pessoal. Então, estamos aqui para mais uma aula e, bom, hoje nós vamos falar de oscilações amortecidas, né? Quer dizer, como a gente sabe, até agora a gente sempre trabalhou desprezando o atrito, mas a gente sabe que os sistemas reais sempre têm algum atrito, né? Alguma força de atrito atuando no sistema, né? E aí, essa força de atrito faz que, com o tempo, a amplitude de oscilação vá diminuindo, né? Então, na aula de hoje, a gente vai justamente tratar desse caso, tratar da situação mais realista quando a gente também leva em consideração as forças de atrito, né? Bom, e para fazer isso, a gente vai usar um resultado experimental que a força de atrito devido a um fluido, quer dizer, quando você tem um sistema imerso num fluido, como por exemplo, bom, um carro, quando ele está viajando na rua, ele está tendo atrito com ar, né? Então, quando a gente leva em consideração esse tipo de força de atrito com fluidos, que pode ser, ou esse exemplo que eu dei de a imersão do sistema num fluido, como um ar, um líquido, ou o contato de superfícies com algum tipo de lubrificante, a gente sabe experimentalmente que nesse tipo de sistemas com esse tipo de atrito, a força de atrito ela é proporcional à velocidade do corpo, né? Em algumas situações a gente leva em consideração também termos de velocidade ao quadrado. Seria a soma desses dois termos, mas digamos, aqui a gente vai considerar uma situação em que a força de amortecimento ela tem essa forma daqui. Ela é proporcional à velocidade do corpo. Esse B ele é uma constante e essa constante ela depende tanto de características do corpo quanto do fluido, né? Por exemplo, se eu tenho, não sei, uma situação um pouco extrema, né? Um paraquedista pulando de um avião sem paraquedas e outro com paraquedas, ou enquanto ele está com paraquedas fechado e depois quando ele está com paraquedas aberto, né? A força de atrito é diferente nessas duas situações, quer dizer, isso é uma característica do corpo, da aerodinâmica do corpo, no caso, né? O paraquedista está com o paraquedas aberto ou fechado, né? Você vai ter uma diferença de qual vai ser a força de atrito que ele vai ter com o ar, né? Por outro lado, se você tem, não sei, por exemplo, se você faz um movimento da tua mão aqui no ar, você tem um tipo de resistência do atrito do ar, a tua mão e o atrito do ar, né? Se você faz o mesmo movimento, não sei, dentro de uma piscina, dentro da água, o atrito é diferente, porque, digamos, você tem diferenças do ar para a água, né? E, por outro lado, se você tem um objeto imerso em outro tipo de fluido, como mel, por exemplo, aí você vai ter também outra característica de amortecimento, né? Então, você tem esse B dependendo dessas características tanto do corpo quanto do fluido, né? Então, esse B a gente vai considerar ele uma constante e sempre maior do que zero, né? E aqui nós temos esse sinal de menos nessa equação pelo fato de que necessariamente se eu tenho um corpo que está se movimentando num sentido, com a velocidade num sentido,
a força de atrito vai ser no sentido oposto ao deslocamento, ou seja, à velocidade desse corpo. Então, por isso que eu tenho esse sinal de menos aqui, pelo fato da velocidade, da força ser no sentido contrário da velocidade, né? Então, vamos considerar o sistema massa-mola na horizontal, que foi o que a gente começou a tratar algumas aulas atrás, e agora considerar esse sistema sujeito a essa força de amortecimento, né? Então, nesse caso, voltando bom, como sempre, a gente vai pegar lá a segunda lei de Newton, né? Então, a segunda lei da mecânica, como a gente fez lá naquele caso, eu vou considerar sempre o movimento na direção x, né? Então, nesse caso, a gente vai ter esse movimento na direção x, a velocidade vai ser dx dt, né? Então, a gente tem lá que a soma das forças nessa direção x tem que ser a massa do corpo vezes a aceleração, que é a derivada segunda de x com relação ao tempo. Agora, nesse caso, a gente vai ter as forças, a gente vai ter força da mola, que é menos kx, e agora a gente vai ter aquela força de amortecimento, que é menos b derivada de x com relação ao tempo, que é a velocidade, igual a m derivada segunda de x com relação ao tempo, né? Bom, como sempre, eu posso dividir tudo por m e passar todos os termos para o lado, digamos, para o lado direito, né? Então, a gente vai ficar dividindo tudo por m, passando aqueles termos para o outro lado, a gente vai ficar com a equação escrita dessa forma. Bom, aqui eu vou ter um termo que é k sobre mx, né? Agora, essa razão k sobre m, a gente já viu, a gente sempre chamou ela de ômega quadrado, né? Aqui eu vou fazer uma pequena mudança. Ao invés de chamar de ômega quadrado, eu vou chamar de ômega zero, tá? Então, aqui eu vou chamar esse k sobre m de ômega zero quadrado x, tá? Então, esse ômega zero vai ser a raiz de k sobre m. Então, o significado desse ômega zero, você sabe, isso aí seria a frequência que esse sistema iria oscilar se não tivesse nenhum atrito. Foi o que a gente viu lá duas aulas atrás, né? Então, por isso que eu estou chamando de ômega zero, para falar que essa é a frequência se não tivesse nenhum atrito, né? Mas agora a gente tem atrito e, bom, agora talvez a frequência seja diferente. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Então, você vê que essa daqui, que é a equação que o nosso sistema vai satisfazer, né? Bom, essa equação claramente é mais complicada, né, do que o caso anterior, porque tem esse termo novo, né? Esse termo aqui faz com que a equação seja mais complicada. E, digamos, aqui eu não vou usar, como eu tinha feito antes, eu não vou considerar o x sendo um cosseno, né? Porque, digamos, esse termo aqui vai ser um cosseno, aqui eu vou ter esse termo novo que vai ser proporcional, a derivada do cosseno é um seno, e a derivada segunda é um cosseno, novamente, proporcional a um cosseno, né? Então aqui eu vou ter uma mistura de seno e cosseno. Não é uma boa alternativa a gente usar considerar o x
proporcional a um cosseno, como a gente fez no início, quando a gente não tinha atrito. O que eu vou fazer aqui, o que a gente chama na física do ansatz, que é uma forma elegante de falar um chute, né? Eu vou propor eu vou propor que a minha solução seja proporcional a uma exponencial. Porque sempre a derivada de uma exponencial é proporcional à exponencial, a derivada segunda também é, a derivada terceira e assim por diante. Então, os três termos vão ser, se eu propor que a minha solução é da forma exponencial, esses três termos vão ser proporcionais a essa minha exponencial, né? Então, a minha proposta e vamos verificar se realmente a minha proposta funciona, né? Então eu vou considerar um x de t, que é uma constante, que eu ainda não sei o que exponencial de alfa t. E alfa também é uma constante que eu ainda não sei o que é. Vou ver se eu consigo, de alguma maneira, fixar essas constantes. Tá legal? Então, essa é a minha proposta. Agora, como a gente fez antes, bom, eu tenho que pegar, para colocar nessa equação, eu tenho que pegar a derivada primeira e a derivada segunda, né? Então, a derivada primeira... Bom, deixa eu colocar... Bom, vamos colocar aqui mesmo. Vai ser o quê? Bom, a derivada da exponencial, aquele alfa vai vir para frente, vai ser alfa a exponencial de... Então, vai ficar isso aqui. Aí depois, eu tomando a derivada segunda, vai cair mais um alfa. Então, vai ficar um alfa quadrado. Então, esses são o meu x, a minha derivada de x e a derivada segunda, né? Agora, colocando essa minha proposta aqui, o que vai acontecer? Então, no lugar... bom, os três termos vão ter esse a exponencial, quer dizer, a exponencial de alfa t, né? Então, eu vou colocar isso em evidência. E então, colocando essas derivadas do x nessa minha equação, a gente vai ficar com o seguinte. Então, eu vou ficar no lugar dessa derivada segunda, vai ficar esse alfa quadrado, e como eu falei, a parte a vezes a exponencial eu vou colocar em evidência, né? Depois eu vou ter um termo que é bm, e no lugar dessa derivada vai aparecer um alfa. E depois vai ter esse termo aqui, que vai ficar só o ômega zero ao quadrado, e tudo isso aqui vai estar multiplicando isso aqui. Bom, agora é claro que a gente tem que... Lá na minha proposta, aquele A, ele necessariamente é diferente de zero, e a minha exponencial também é diferente de zero, né? Então, para essa equação ser zero, isso só pode acontecer se o que está entre parênteses for zero, né? Então, como a minha proposta não pode ser zero, isso implica que necessariamente isso aqui tem que ser zero. Agora, bom, isso aqui é uma equação
de segundo grau, então a gente vai conseguir determinar, quer dizer, a minha proposta não é válida para qualquer alfa. Esse expoente alfa tem que satisfazer essa condição daqui. Tem que ser solução dessa equação. Né? Bom, mas a gente sabe como resolver essa equação. A gente vai ter duas raízes, a princípio. Vamos chamar de alfa mais alfa menos. E as soluções vão ser as seguintes. Vai ser menos b sobre m, mais ou menos raiz quadrada de b2 sobre m2, menos 4 ômega zero ao quadrado, e tudo isso dividido por 2. Né? Bom, isso aqui eu posso melhorar um pouco a forma dessa expressão, então eu posso escrever isso como botando o 2 dividindo esse primeiro termo e colocando o 2 dentro dessa raiz, ele vai virar um 4. Né? Então a gente pode escrever isso dessa maneira. Então, a minha solução, quer dizer, a princípio, para a gente ter isso aqui como solução, o meu alfa vai ter que satisfazer aquela relação que eu acabei de deduzir. Agora, vocês sabem bem que nesse tipo de solução de equação de segundo grau, eu tenho diferentes, digamos, um comportamento diferente dependendo do que acontece dentro daquela raiz. Se aquilo é maior que zero, igual a zero ou menor que zero. Isso vai implicar que as minhas soluções também vão ser diferentes, né? Porque dependendo do que fique dentro daquela raiz, eu posso ou não ter uma solução com um número imaginário. Né? Então, dependendo dessas possibilidades, a forma da minha solução vai ser diferente. Eu vou ter 3 tipos de solução, né? Dependendo do que ocorra aqui dentro dessa raiz. Né? Então, eu tenho 3 tipos de solução. Então, se aquela combinação dentro da raiz, que é b quadrado sobre 4m2 menos ômega zero quadrado, se ela for menor do que zero, o que vai acontecer é que aqui dentro da raiz vai ser um número negativo, então a gente vai ter que esse alfa, ele vai ter uma parte aqui imaginária. Porque a raiz de um número negativo dá um número imaginário. Né? Se ele for, zero, a gente só vai ter essa parte daqui, essa raiz aqui some. Ou se o que está aqui dentro for positivo, então o meu alfa mais alfa menos vai ser um número real. Né? Então, a gente vai ter essas 3 possibilidades, 3 tipos de soluções que eu vou analisar daqui a pouco. Então, o primeiro caso é chamado subcrítico. E ele ocorre, como eu falei, quando o que está... Esse termo aqui tem que ser menor do que esse aqui. Tá? Bom, depois eu analiso essa questão. Vamos deixar isso para daqui a pouco. Então, depois a gente vai ter o caso quando é zero, que vai ser a situação crítica, o caso crítico.
e o terceiro caso vai ser supercrítico. Ok? Agora, na realidade, essa minha equação diferencial é uma equação diferencial de segunda ordem, e a gente já falou que sempre uma equação diferencial de segunda ordem, a princípio aparecem duas constantes que estão associadas com condições iniciais. Então, a minha solução mais geral possível, ela vai ter que aparecer essas duas constantes, mas como eu também, o alfa, ele pode ter dois valores, ele pode ser alfa mais ou alfa menos, então a minha solução mais geral possível vai ser uma combinação de exponenciais de alfa t com alfa sendo ou alfa mais ou alfa menos, tá? Então a solução mais geral possível deve ser uma combinação de exponenciais que tenham que sejam raízes dessa equação. Uma combinação linear de exponenciais dessas raízes. Na realidade, digamos, esse caso zero aqui é um pouco mais complicado, mas, bom, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque, bom, isso, na realidade, vocês vão ver isso no curso de cálculo, né? Então, eu teria algo dessa maneira. Opa, desculpa. Ainda sem esse alfa mais t mais, não sei, 1b exponencial de alfa menos t, onde a e b são constantes que estão associados, estão relacionados com condições iniciais, né? Então, como eu falei, eu não vou fazer toda a análise detalhada, porque isso ia me tomar um tempo muito grande e isso é uma coisa que vocês vão fazer no curso lá de cálculo, se ainda não fizeram, né? Então, eu já vou colocar direto a forma das soluções, mas aqui eu só estou explicando que a gente, de fato, vai ter que ter três tipos de solução, mas como eu falei, eu não vou fazer uma análise toda detalhada para chegar a essas soluções. Eu vou colocar aqui o resultado. Então, aquele primeiro caso que eu falei, o caso subcrítico, quando isso aqui é menor que zero, né? E aí a gente, daqui eu vou ter que ter um i, né? Digamos, vai me dar esses alfas vão ser imaginários, né? Então, nesse caso, a gente pode mostrar que aquela combinação que eu acabei de escrever, ela vai poder ser escrita dessa maneira compacta. Tá. Vocês podem até, por exemplo, a partir desses x, você toma a derivada primeira, a derivada segunda e vê que ele satisfaz aquelas equações, né? Bom, como eu falei, nesse caso o b tem que satisfazer essa condição. Eu posso jogar esse 4m para o lado de cá, m ao quadrado, né? Lembrando que como b é positivo, então eu só vou ter essa possibilidade, né? Então, esse caso é um caso em que o B é menor que essa quantidade. Então, esse caso, lembra que esse B é aquele coeficiente que vem do atrito, né, da força de atrito ou de amortecimento.
Então, esse caso é um caso com, digamos, o B é pequeno, você tem pouco atrito. Né? Então, vamos escrever aqui, o B é menor do que essa grandeza, então aqui eu tenho pouco atrito. Bom, como eu estava falando, o que é mais importante para nós é analisar a forma dessa solução. Tá? Não se preocupem muito em tentar guardar essa equação, mas, digamos, o que é importante é ver o comportamento dessa solução. Né? Então, algumas características. Né? Então, primeiro, vocês veem que nessa solução nós temos, normalmente, a solução é proporcional a um cosseno. Né? Se ela é proporcional a um cosseno, significa, como aconteceu nos outros casos, que essa solução ela fica oscilando. Né? Agora, vocês notem uma coisa aqui que é bastante importante, que isso aqui vai ficar oscilando e a frequência angular não é mais o ômega zero. A frequência angular que aparece aqui, quer dizer, esse coeficiente que aparece na frente do t, que a gente chama de frequência angular. Né? E vocês veem que a frequência angular agora, ela é essa quantidade aqui, é essa combinação raiz quadrada de ômega zero menos B2 sobre 4m quadrado. Né? E vocês veem, então, pelo fato de eu ter menos esse termo, então essa frequência aqui, ela é menor que o ômega zero. Lembrando que esse ômega zero era a frequência angular quando você não tinha nenhum tipo de amortecimento. Né? Então, essa é a segunda observação que eu coloquei aqui. O ômega', a frequência angular nesse caso, ela é menor do que no caso sem amortecimento. E a terceira observação que é muito importante é que, como aconteceu anteriormente, a gente vai chamar essa quantidade que aparece na frente, o coeficiente do cosseno, a gente vai chamar isso da amplitude, como aconteceu antes. Né? Mas vocês notem que essa amplitude agora, ao contrário do caso sem atrito, ela depende do tempo, ela não é um número fixo. Né? Ela depende do tempo e, mais especificamente, você tem aqui uma exponencial decrescente, né? Porque esse coeficiente aqui, eu tenho sinal de menos, então você tem que essa exponencial ela vai decaindo com o tempo. Né? Ela tem um valor máximo, o valor máximo dela ocorre no instante zero, né? Porque no instante zero essa exponencial vai dar 1, e a amplitude vai ser só esse A0. Né? Então, A0 é o valor máximo da amplitude. Aí, a partir do instante zero, você começa a ter esse termo aqui, começa a atuar, digamos assim, e ele vai fazendo com que a amplitude vá diminuindo exponencialmente com o tempo. Tá? Então, a gente vai ter, nesse caso, nesse tipo de amortecimento, que foi o que eu chamei de subcrítico, né? Quando o atrito é pequeno, né? Você vai ter o teu oscilador harmônico lá, o sistema massa-mola, ele vai ficar oscilando dessa maneira, ele vai ficar oscilando e a amplitude vai diminuindo com o tempo e ele vai oscilando até parar. Né? Ok? Então, esse é o comportamento desse tipo de oscilação subcrítica. Né? Agora, uma outra coisa importante
é a seguinte: vocês veem, como eu havia dito, esse ômega linha ele é menor que o ômega zero, né? E você vê que à medida que a gente for aumentando o B, né, então tudo depende do valor desse B daqui, desse termo, né? Se esse termo aqui é zero, o ômega linha vai ser exatamente igual ao ômega zero, né? Aí, à medida que esse termo aqui vai crescendo, o que vai acontecendo? Esse termo aqui, o ômega linha, vai diminuindo, diminuindo, até chegar à situação quando esse termo aqui for exatamente igual a esse em módulo, né? Porque aí, nesse caso, bom, esse termo aqui vai cancelar esse, e quando isso acontecer, o ômega linha vai ser zero. Ou seja, nessa situação você não vai ter mais amortecimento, né? Quer dizer, desculpa, não vai ter mais a oscilação, né? A oscilação acaba, né, quando esse termo daqui fica igual a esse. Então, essa é justamente a situação crítica, quando aquele termo b quadrado sobre 4m quadrado for exatamente igual a ômega 0,2, ele corresponde, bom, a justamente aquela segunda situação, né, que eu falei aqui, né, a situação crítica. Bom, essa é a situação onde, a princípio, eu não... Bom, aquele ômega linha ficaria zero, né? E eu não deveria ter mais oscilação, né? E, de fato, você realmente calculando explicitamente a solução, você pode mostrar que a solução vai ter essa forma, onde esse A e esse C são constantes, e aqui você vê que não tem mais nenhum cosseno ou seno, né? Aqui você não tem mais, não é mais uma solução que oscila, né? Eu só tenho agora essa exponencial daqui que decai com o tempo, né? Como eu falei, aqui vocês podem ficar curiosos por que aparece esse termo proporcional a t. Isso vocês vão aprender lá na teoria, como resolver equações diferenciais. Então não se preocupem, que vocês depois vão entender isso no curso de cálculo, né? Mas o importante é que quando você chega nessa situação, você não tem mais uma solução oscilante, né? E isso vai acontecer também no terceiro caso. O terceiro caso era o caso onde esse B2 sobre 4M2, com esse termo do lado de cá, menos ômega zero ao quadrado tinha que ser maior que zero, aí eu passo para o lado de cá, então eu tenho que ter que esse termo vai ter que ser maior que ômega zero quadrado, né? Note que para passar de um caso para o outro, eu vou sempre aumentando esse B, né? No primeiro caso, no subcrítico, o B ele era menor que essa grandeza, né? Então a gente falou que você tinha pouco atrito. Depois eu fui crescendo o B, ele fica igual a essa grandeza, e agora eu cresci ainda mais esse B. O B agora é maior que 2m ômega zero quadrado, né? Então, para passar de um caso para o outro, a gente vai aumentando o atrito, o valor dessa constante B, né? E você pode mostrar que, nesse caso, a solução vai ter essa forma daqui, onde esse beta é definido dessa maneira, e aqui, digamos, a gente tem, usando o fato que B2 sobre 4m quadrado é maior que ômega zero quadrado, então o que está aqui dentro dessa raiz é sempre um número maior que zero, então aqui vai ser, essas exponenciais aqui são exponenciais, de números reais, né?
E aqui, bom, como eu falei, novamente, essa solução ela não oscila, não tem nenhum seno ou cosseno, né? Note outra coisa importante, que pelo fato de eu ter esse termo aqui, menos ômega zero ao quadrado, significa que esse beta vai ter que ser menor do que isso, né? Porque eu estou tirando essa parte, né? Então, reescrevendo, bom, essa condição aqui, né, como beta é menor do que isso, eu posso passar esse termo para o lado de cá. E aí a gente conclui o seguinte, se eu pego essa exponencial e multiplico cada um dos termos, né, então as duas exponenciais vão ter essa forma. Eu vou ter uma combinação dessas duas exponenciais. Bom, aqui, lembrando que esse b, m e beta são sempre números positivos, né? Então aqui eu tenho exponencial com esse sinal de menos desses números positivos. Então essa exponencial aqui ela é sempre decrescente. E aqui, bom, aqui você pode falar, bom, eu tenho um sinal de menos e um sinal de mais. Mas, por essa minha análise que eu fiz agora há pouco, tudo que está aqui dentro, o coeficiente desse t, também é um número negativo. Então, essas duas exponenciais são exponenciais decrescentes, né? Então, tanto no caso crítico quanto no caso supercrítico, você só tem decaimento exponencial, tá? Agora, comparando os dois termos, esse aqui eu tenho tanto, quer dizer, comparando as duas exponenciais, a gente tem aqui no expoente, esses dois termos são com sinal negativo, então esse número e aqui eu tenho negativo e positivo, né? Então, o número que está aqui, ele é mais negativo do que esse coeficiente que está aqui, né? Esse coeficiente é mais negativo do que esse. Então, essa exponencial, como no expoente tem um número mais negativo, ela vai decrescer mais rapidamente. Então, com o passar do tempo, esse termo aqui vai para zero muito mais rápido do que esse, né? Então, só esse termo aqui, se você considera um tempo relativamente grande, esse termo aqui vai dominar, o outro termo vai ser desprezível com relação ao primeiro, né? Então, o comportamento desse x, com o passar do tempo, vai ter essa forma, aproximadamente essa forma daqui. O outro termo a gente vai poder desprezar, né? Então, eu estou falando isso porque agora eu quero comparar esses dois tipos de decaimento exponencial. A gente viu que tanto o caso crítico quanto o supercrítico, os dois têm um decaimento exponencial, né? Agora, você poderia perguntar, bom, tem alguma diferença? Algum decai mais rápido do que o outro? Então, aqui eu escrevi novamente como é que era a forma do crítico, né? O crítico tem esse decaimento e esse aqui é o comportamento do supercrítico, né? Então, você vê qual é a diferença dessas duas exponenciais, né? Então, você vê que aqui eu tenho a exponencial de menos b sobre 2m multiplicado por t, né? E aqui eu tenho também esse menos b sobre 2m, mas eu estou somando um termo aqui, né? Então, digamos que esse b sobre 2m é o número, não sei, 7, né? E esse beta é o número 3, né? Então, aqui vai ser exponencial de menos 7t, e aqui vai ser menos 7 mais 3, que dá menos 4, né? Então, é claro, quer dizer, esse coeficiente aqui, isso aqui faz com que essa exponencial aqui, ela decaia mais rápido, no caso crítico, né?
eu tenho um decaimento mais rápido em comparação ao caso supercrítico. Tá? O amortecimento crítico, ele vai decair mais rápido do que o supercrítico. Quando você compara os dois, é isso que acontece. Né? Agora, por que isso é interessante? O que significa, quando eu decaio, ele decai a zero, a posição zero, e lembra que lá no meu oscilador na vertical, a posição zero é a posição de equilíbrio. Tá? Então, isso significa que quando eu comparo os dois amortecimentos, o amortecimento crítico é aquele que faz com que o sistema volte à posição zero, que é a posição de equilíbrio, mais rápido do que o supercrítico. Tá legal? Então, essa observação daqui ela é importante porque tem vezes que você quer que eu tenha um sistema que saiu da posição de equilíbrio e você quer que o sistema volte para a posição de equilíbrio o mais rápido possível. Quando isso acontece, você tem que ter digamos, o ideal é você calibrar o teu amortecimento de tal maneira que ele funcione nesse regime de amortecimento crítico. Né? Então, um exemplo bem concreto disso ocorre nos amortecedores, um amortecedor de um carro. Né? Quer dizer, como possivelmente vocês devem saber, os carros têm, nas rodas, tem lá o amortecedor, que ele funciona, quer dizer, quando o carro passa por um buraco, para você não sentir a pancada de passar pelo buraco, tem a mola para amortecer essa passagem pelo buraco. Né? Quer dizer, você inicialmente tem a mola que não está nem contraída nem esticada, né? Está na situação estável, né? E aí, quando ele passa pelo buraco, a mola contrai para amortecer essa passagem pelo buraco, então ela sai da posição de equilíbrio. E aí, dependendo de como esteja calibrado esse amortecedor, você pode estar em uma das três situações, né? Dependendo do atrito, quer dizer, dentro do amortecedor, bom, depende do amortecedor, mas em geral tem lá óleo ou algum líquido para a mola tá imersa em óleo. Isso faz com que tenha um determinado atrito, né? Então, quando você passa pelo buraco, depois de passar pelo buraco, o carro continuar oscilando, significa que você está naquele regime, o primeiro que a gente viu, que é o caso subcrítico. Né? Se o teu carro estiver assim, isso não é uma coisa muito boa, porque o carro vai ficar lá oscilando e você não quer isso. Você quer que assim que ele passe ali pelo buraco, ele volte o mais rápido possível à situação que ele estava inicialmente. Porque se tiver um outro buraco na frente, isso é bem comum nas ruas aqui no Brasil, né? Ele já vai estar na posição dele pronto para cair outra vez no buraco. Né? Isso eu falo porque, então, como eu falei, se ele estiver oscilando, ele vai estar na situação subcrítica, depois de passar pelo buraco, né? Mas se ele não estiver oscilando, ele pode estar ou na situação crítica ou na supercrítica. Né? Se ele estiver na supercrítica, significa que ele vai voltar à posição de equilíbrio mais devagar, e aí ele pode ainda estar meio contraído, digamos assim, né? E aí ele vai passar novamente por um outro buraco e ele não vai conseguir absorver totalmente essa passagem por um novo buraco. Né? Então, por isso que a gente sempre, de preferência, o ideal é tentar calibrar o amortecedor do carro
de tal maneira que você pode controlar lá de tal maneira que o B, aquele coeficiente B, seja tal que você esteja no regime crítico. Tá? Um outro exemplo que isso acontece é você ter uma situação onde você pode ter esses diferentes regimes, por exemplo, em algumas portas. Né? Você pode ter, como por exemplo, a porta, não sei, dos banheiros públicos. Né? Normalmente tem uma mola na parte de cima, né? E essa mola puxa a porta de volta à posição original. Né? Se essa mola não estiver bem calibrada, o que pode acontecer, digamos, você pode ter situações, obviamente lá na porta, no caso de banheiro público, isso não vai acontecer, mas digamos, você pode ter situações como, por exemplo, naqueles filmes de faroeste, as portas ficavam com uma mola e elas ficavam oscilando, né? Naquela situação é justamente a situação de uma mola no regime de amortecimento subcrítico. Né? E, por outro lado, quando você tem a situação como, em geral, nas portas de banheiros públicos, a porta simplesmente volta sem ficar oscilando, você está ou no regime crítico ou supercrítico. Né? Então, digamos, esses são alguns exemplos práticos, como você pode ter esses diferentes amortecimentos. Né? Então, aqui eu coloquei, só para comparar, como que é o gráfico nas três situações. Né? Então, essa aqui é a situação subamortecida e aqui a situação crítica e supercrítica. Tá legal? Isso aqui que é, bom, talvez o mais importante vocês terem em mente. Agora, nessa situação, como você tem atrito, é claro que a energia mecânica ela não é mais conservada. Né? Você tem dissipação de energia do atrito. Né? Bom, como que ocorre essa dissipação da energia mecânica do sistema? Né? Bom, a gente sabe que a energia mecânica, no caso do sistema massa-mola, você vai ter lá a parte da energia cinética e também vai ter a parte da energia potencial elástica. Né? Essa é a forma da energia mecânica, que no caso sem atrito isso tem que ser conservado, como a gente já viu explicitamente, como é que fica a expressão, né? Mas no caso com atrito ele não é mais conservado, quer dizer, quando a gente toma uma derivada dessa energia mecânica, a derivada com relação ao tempo, ela não vai ser mais zero. Né? Se ela for conservada, a derivada com relação ao tempo é zero. Né? Mas, nesse caso, ela não é conservada. Então, vamos calcular quanto que vale a derivada dessa energia com relação ao tempo. Né? Então, se a gente toma a derivada com relação ao tempo, isso vai dar... Bom, é só derivar cada um desses dois termos com relação ao tempo. Bom, aqui quando a derivada atuar na velocidade, esse 2 vai vir aqui para frente e vai cancelar com esse 2. Então vai ficar mv multiplicado pela derivada de v com relação ao tempo. Né? Depois, no outro termo, a mesma coisa. Quando a derivada atuar aqui no x, o 2 vem aqui na frente cancelar com esse 2. Então vai ficar kx derivada de x com relação ao tempo. Ok? Bom, agora, esse termo aqui, a gente sabe a derivada da velocidade com relação ao tempo. Isso aqui eu também eu posso reescrever ele da seguinte maneira. Né? A derivada da velocidade é a mesma coisa que a derivada segunda. Quer dizer, a derivada da velocidade é a aceleração, e a aceleração a gente pode escrever dessa maneira. Né? Então, isso aqui a gente pode reescrever da seguinte forma. Você vê que aqui eu tenho um V,
E aqui, essa derivada também é um V, né? Então, eu posso colocar o V dos dois termos em evidência. Então, vai ficar m, derivada segunda de x com relação ao tempo, mais kx. Ok? Agora, lembrem que, independente de qual tipo de oscilador a gente considere, a gente viu os três tipos, né? Mas os três tipos satisfaziam a mesma equação diferencial, né? E a equação diferencial que eles satisfaziam tinham esses dois termos e tinha mais um termo, né? A equação que os meus, esse caso amortecido satisfaz. Opa, desculpa. Era essa equação daqui. Essa era a minha equação inicial, né? Agora eu posso pegar esse termo aqui e jogar para o outro lado, né? Então eu tiro isso daqui, jogo para o lado de cá, mudando o sinal. Então vocês veem que o que ficou aqui desse lado é exatamente o que está aqui entre parênteses, né? E vocês veem, então, essa combinação daqui eu posso escrever como menos b derivada de x com relação ao tempo, derivada de x com relação ao tempo é velocidade, né? Então aqui é menos bv. Então, tudo que está aqui entre parênteses, eu posso escrever como menos bv, que multiplica com esse v, então fica menos bv ao quadrado. Ok? Então, daqui a gente tirou que a derivada da energia mecânica com relação ao tempo, ela não é, obviamente, não pode ser zero, né? E ela tem essa forma daqui, tá? Agora vamos ver que o que é uma coisa mais ou menos óbvia, né? Que essa variação da energia mecânica, ela realmente coincide com a potência dissipada pela força de atrito, né? Então, a gente tem que a potência da força de amortecimento ela é da seguinte forma. Então, lembrem como que a gente calcula potência. Lembrem lá da física 1. Né? A potência associada a uma determinada força, uma maneira como você pode escrever essa potência, ela pode ser escrita como essa força, se está tudo, digamos, no caso mais geral, quando o movimento é em qualquer dimensão, digamos, a força está numa direção, a velocidade está em outra, a potência pode ser escrita dessa, potência no caso aqui é instantânea, né? Pode ser escrita dessa maneira, mas no caso que a gente está considerando é tudo em uma dimensão, então esse produto escalar vai ser nada mais do que o valor da força de amortecimento multiplicado pela velocidade, né? Agora, a gente viu que a força de amortecimento ela era menos bv. E agora eu multiplico isso pela velocidade. Né? Então, você vê que a gente pegou justamente o mesmo resultado, né? Então, você vê que essa potência
dissipada pela força de amortecimento, ela coincide com a derivada da energia mecânica com relação ao tempo. Tá legal? Mas, digamos, esse aqui é o resultado que interessa, né? Como que a derivada da energia mecânica varia com o tempo. Ok? Bom, então tá. Então eu vou parar por aqui. A aula que vem a gente vai introduzir um ingrediente novo. Quer dizer, nessa aula a gente colocou atrito no sistema para ficar uma coisa mais realista, né? E a princípio, se eu só coloco o atrito, como a gente viu, independente de qual seja o tipo de amortecimento, o sistema volta naturalmente para a posição de equilíbrio. Mas se eu não quero que ele volte para a posição de equilíbrio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar aplicando uma força para manter ele fora da situação de equilíbrio. Tá? E isso é o que a gente vai ver na próxima aula. A gente vai introduzir nesse sistema uma força externa para manter o sistema oscilando, mesmo tendo atrito. Ok? Então tá, bom, a gente vê isso então na próxima aula.